Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Hoje vamos fazer um vídeo um tanto quanto especulativo acerca aí das eleições de 18 e vamos compreender um pouco os aspectos desta eleição, né? E aí a gente vai estudar um pouco essa questão que está envolvendo o Ciro Gomes. É, e é extremamente importante a compreensão do indicativo que isso pode ter no futuro político das eleições desse ano. Né? Muito bem. Antes de mais nada, a gente poderia compreender que a questão do Ciro Gomes ela é uma resultante de um amplo processo político que acabou sendo travado, acabou sendo conturbado, né? Então, inicialmente, nós temos aí o golpe de 2016 e esse golpe ele recoloca em andamento uma série de medidas que haviam sido interrompidas pelos governos do PT. Haviam sido interrompidas pelos governos do PT e eram medidas do governo FHC, certo? Pois bem, o que nos leva a crer que, então assim, remontando esse contexto político, a gente compreende que o governo Michel Temer ele é uma continuação do governo FHC, ele funciona como um terceiro mandato do governo FHC e além disso a gente tem a condição do Michel Temer como sendo uma espécie de herdeiro do FHC, um herdeiro tardio, né, do FHC, só que aí dentro sob o aspecto de um regime democrático cambaleante. Ou seja, a gente poderia dizer que o FHC ele é, ou perdão, o Michel Temer ele é a Dilma do FHC, né? Ou seja, ele é um preposto do FHC, né? Nesse sentido, a gente poderia dizer o seguinte: como a gente já tem o entendimento, por conta do histórico da Operação Lava Jato, de que a Operação Lava Jato ela não investiga os governos do FHC, a Lava Jato, embora ela investigue setores do PSDB, partido de FHC, a Lava Jato não investiga o núcleo do PSDB, quer dizer, a Lava Jato ela não entra no núcleo do PSDB, ela sequer toca aí o próprio FHC, o seu governo, o período, né? Justamente no intuito de preservar a memória desse período. Quer dizer, e aí revela-se que se para preservar a memória do período
FHC, a Lava Jato não entra no período FHC e a Lava Jato se concentra no período Lula, significa que o objetivo da Lava Jato é, uh, é atacar o período do governo Lula, né? Difamar, é uma difamação, é uma campanha é uma propaganda, né, de difamação dos governos Lula e Dilma, né? É, ou seja, a Lava Jato ela é um instrumento da mídia, né? A Lava Jato ela é um instrumento que a mídia usa para deturpar o sentido dos governos do PT, para corroer a imagem dos governos do PT na história, né? Enquanto que, sob esse mesmo mecanismo, a Lava Jato, ela, ao se negar investigar o governo FHC, ela acaba sendo um instrumento de preservação da imagem do governo FHC na história, né? Quer dizer, isso quem faz é a mídia, né? É a mídia, e aí peço que você veja os outros vídeos do Oráculo, você vai entender que é a mídia que direciona a Lava Jato, ou seja, é a Rede Globo, é a revista Veja, é o PIG, né? São os barões da mídia que vão conduzindo ou meio que direcionando os caminhos que a Lava Jato deve seguir, né? Condicionando e domesticando a Lava Jato como um instrumento da direita, ou seja, um instrumento de, um instrumento do lado FHC. Então, se a gente imaginar que a crise que nós estamos política que vivemos é uma crise é a crise produto de uma guerra entre o governo FHC e o governo Lula, né, com a balança sobre essas figuras, a gente nitidamente percebe que a Lava Jato é uma arma desse governo FHC contra o governo Lula, né? É... E aí entra a questão das eleições de 2018. Por quê? Porque o objetivo das eleições de 2018 é consolidar o golpe de 2016, sob o ponto de vista do, do governo FHC, né? Aí eu tô criando essa imagem, personificando o lado golpista como sendo o governo FHC tardio, né? E personificando a resistência ao golpe como o governo Lula tardio. É, é, é como se fosse uma batalha de governos, né? E que tentam se defender um do outro aí, né? Nessa crise aí. Uh, e nesse sentido, uh, a estratégia é o governo FHC vencer o governo Lula, né? Dentro da crise, algo que já está, não diria 100%, mas tecnicamente encaminhado, mas é preciso, sob o ponto de vista do governo FHC, é preciso vencer o governo Lula nas eleições de 18 e com isso é, controlar o regime político como um todo, fechando o regime, né? Quer dizer, então aí se no governo FHC propriamente dito o, o governo FHC ele existiu dentro de um regime aberto, então neoliberalismo tucano,
de FHC existiu sob um regime aberto. Dessa vez, o neoliberalismo ele está criando todos os instrumentos por meio de vários golpes políticos no sistema jurídico e na população, com auxílio da mídia, claro, né? O neoliberalismo está viabilizando um regime fechado, um regime político novo, neoliberal e totalmente fechado, uma ditadura, né? Uma ditadura neoliberal. Então aí fica bem pensada essa estratégia, né? E aí a gente remonta todo o início do processo do golpe. A ideia já era utilizar, como a gente pode observar, né, ao longo desses desdobramentos, a gente observa o quê? Que a ideia era, inicialmente, vencer as eleições de 14. Então, as eleições de 14 elas já foram forjadas para a vitória do Aécio, né? O que evidencia ainda mais que a queda do avião de Eduardo Campos foi um golpe, né? Um golpe da direita, né? Então, a gente tem que entender o seguinte: na medida em que o Aécio Neves perde a eleição, o golpe ele é obrigado a se revelar. Então, ele se revela como golpe e de maneira urgente e extremamente urgente, extremamente insurgente, eu diria também, eles aplicam o golpe de 2016, que é a primeira parte do golpe, né? Depois vem a segunda parte do golpe, que é o desdobramento da Operação Lava Jato, que é o processo das delações premiadas, né? As delações premiadas, elas são elas são objetos de tortura e essa condição que cria as delações premiadas, ela é um processo de tortura e de condução das delações, uma tortura que conduz a delação para um determinado fim. O famoso os fins justificam os meios, né? A gente já discutiu isso aqui. O Sérgio Moro ele instituiu os fins justificam os meios nos seus métodos, né? Que é o golpe 2, que vai culminar na sentença de Lula em meados de 2017. Depois tivemos o golpe 3, que foi o avanço da sentença do Moro rumo ao TRF4, que atravessou praticamente quase 300 processos, né? Ele tinha 300 processos na frente e o TRF4 adiantou o processo do Lula, ou seja, isso também é um golpe. E depois o golpe 4, né? Que foi a negação do STF diante de uma ação direta de constitucionalidade feita pela Carmen Lúcia. Ela negou essa ação direta, promovida, agora não me recordo por quem, e botou em votação o habeas corpus, sob pressão. Botou a votação habeas corpus do Lula, e nesse episódio se revelou a interferência militar por meio do Twitter do general Vilas Boas, lido no Jornal Nacional diante de todo o país, né, pelo William Bonner, né? Esse foi o golpe 4. Então, então o primeiro golpe foi o impeachment fraudulento. Depois nós tivemos mais outros 3 golpes menores que vão caracterizar o golpe 2, que é o golpe da prisão do Lula, né? Nesse sentido, a gente vai para a pergunta. Aí fica a pergunta: por que tão rápido, né? Por que essa pressa em prender o Lula ainda em março, quer dizer, há 6 meses da eleição, né?
É, e aí a gente começa a refletir, né? A gente começa a fazer uma reflexão que revela os métodos do golpe, né? A prisão do Lula, ela não tem necessária, ela é lógico, é a prisão de um líder político. A prisão do Lula tem vários aspectos políticos, mas sob o aspecto das eleições, a prisão do Lula ela é um fator muito objetivo, né, que além de tirar o Lula das eleições, claro, mas ela também tem um outro aspecto muito objetivo, que é o que? Tirar o Lula das pesquisas eleitorais. Quer dizer, é, além de tirar o Lula da eleição, eliminar o Lula das pesquisas. E eliminar o Lula das pesquisas também acaba sendo uma revelação de mais um golpe, que é o golpe das pesquisas. Aí a gente começa a compreender o que são as pesquisas. E por meio também desse tempo lógico da pesquisa, né? A gente viu nas eleições aí de 14 e no processo do impeachment da Dilma, né, como que os institutos, por exemplo, o Instituto Datafolha, como eles rapidamente fazem uma pesquisa relâmpago. Em 2, 3 dias eles fazem uma pesquisa simples. No segundo turno das eleições de 14 a gente viu isso. A gente viu que rapidamente, no intervalo aí de 3 dias, eles fazem uma pesquisa. Quer dizer, é, essas pesquisas elas podem ser corretas, claro, elas podem ser pesquisas totalmente deturpadas também, né? Mas além do 8 e do 80 você tem uma graduação. Então e tem um outro aspecto. As pesquisas elas são muito amplificadas. Então, além delas serem deturpadas, nelas mesmas, elas são deturpadas pela mídia. Então, a mídia, ela também deturpa as pesquisas. E esse processo de deturpação, ele visa o quê? Ele visa indicar um candidato. Então, por exemplo, vamos supor que exista um candidato com 5% de intenção de voto. Se a pesquisa for levemente adulterada e coloca esse candidato no mês seguinte com 7%, vamos supor, num mês ele está com 5%, no outro mês ele continua com 5%, mas a pesquisa é deturpada para 7%. A mídia vai dizer o que? Olha, este candidato cresceu. E aí os editoriais da mídia já vão indicar, olha, esse candidato tem potencial, está crescendo. E assim sucessivamente, ao longo de meses, que é para direcionar o eleitor de direita inicialmente, e o eleitor de direita vai impulsionar o eleitor mainstream. É uma engrenagem. Então as pesquisas elas são um núcleo de uma engrenagem de manipulação eleitoral, né? E aí entra o X da questão. O X da questão é o Lula preso, ele força o PT a tirar o Lula das pesquisas, força o PT a lançar um outro candidato. E lançar outro candidato implica em tirar o Lula das pesquisas, porque a lei eleitoral obriga que as pesquisas sejam feitas com todos os candidatos presentes, né? Ou seja, se eu sou um instituto de pesquisa, eu tenho a obrigação de colocar todos os candidatos oficiais, né? E aí entra a magistral estratégia do PT, que é o quê?
manter a candidatura Lula. A partir do momento em que a candidatura Lula é mantida, essa engrenagem de manipulação ela trava. Por quê? Porque o Lula ele tem um estoque de votos. Se o nome do Lula sai das pesquisas, esse estoque de votos ele poderia ser distribuído e consequentemente manipulado. Mas na medida em que o nome de Lula obrigatoriamente precisa estar nas pesquisas, mesmo ele estando preso, isso impede o avanço do golpe rumo ao seu estágio final, que seria elencar um novo candidato. E então isso trava o desenvolvimento do golpe nesse estágio. Com isso, a gente observa o quê? A gente observa que o golpe, isso é sabido por todo mundo, que o golpe busca o seu candidato, né, ainda. Quer dizer, ele não tem muita certeza. O golpe gostaria que o Geraldo Alckmin crescesse, né? Mas o Geraldo Alckmin não cresce. Houveram aí no passado recente balões de ensaio, né? Luciano Huck, João Dória, até o Joaquim Barbosa aí, né? Se tornou objeto de um balão de ensaio, né? Mas a estratégia do golpe é muito clara, né? Utilizar o Bolsonaro, que é um outsider, dizer, então, só abrindo um parênteses, dentro dessa guerra política, dentro que é o núcleo da crise entre a personificação do governo FHC versus a personificação do governo Lula, né, a gente tem o surgimento de um outsider, que é a extrema-direita, ou seja, o Bolsonaro. Né? Fora desses dois círculos, né, claro, fora do círculo da direita, porque ele é um círculo que representa uma extrema-direita, mas ao mesmo tempo muito difusa ainda, né? Organizada em torno dele, mas em termos programáticos de governo ainda um pouco difusa. No entanto, o plano da direita, o plano do golpe, sempre foi utilizar o Bolsonaro como um espantalho eleitoral, um espantalho de votos. Ou seja, utilizar